Chegamos agora ao nosso segundo episódio do nosso projeto, do nosso videocast sobre a escrita para empoderar as alunas de São Gonçalo. Para esse segundo episódio, nós vamos chamar a Cíntia Fonseca, que é jornalista em São Gonçalo há mais de 10 anos, e nós vamos falar sobre o protagonismo em São Gonçalo. Cíntia, sua aula de descrição, por favor. Eu sou a Cíntia Fonseca, tenho 32 anos, sou negra de pele clara, tenho os cabelos pretos, um pouco abaixo dos ombros. Estou vestindo uma camisa lilás, com o logo das Escritoras Vivas, por cima um blazer cinza. Cíntia, você está aqui na cidade, nasceu aqui na cidade, fez jornalismo e foi trabalhar no jornal. Tem uma história aqui, que é o Jornal São Gonçalo. Que leva o nome da cidade. Muito forte isso, Muito né? forte. Muito Jornal importante. centenário. Quando você entra para o jornalismo, você começa a cobrir matérias sobre a cidade. E você vê quem são os protagonistas dessas matérias. Então, é muito interessante começar. Eu posso partir da premissa do que vocês falaram do primeiro episódio, da pesquisa, né, que você iniciou lá. Nessa busca pela produção de autoria feminina dentro do jornalismo e da literatura, que são gêneros que se mesclam várias vezes. E muitas vezes a gente não sente falta de algo ou acha que algum cenário está errado se a gente não teve o olhar despertado para isso. Então, até uma conversa que a gente estava tendo nos bastidores aqui. Eu, apesar de não ter pais leitores, eu sempre tive muito incentivo na infância. Sempre fui presenteada com livros, então eu cresci tendo proximidade com a literatura, tendo proximidade, inclusive, com produção de autoria feminina, que os livros que mais me marcaram são autores mulheres, então, Ruth Rocha, Cecília Meirelles, Lígia Bojunga Nunes. Então, meus pais sempre me levavam aos eventos, eu já tinha essa proximidade com a literatura de autoria feminina. Mas quando eu cheguei, né, na fase adulta, mercado de trabalho, eu não tinha despertado para isso ainda. Né? Como assim? Sempre que a gente marcava de fazer uma matéria mais voltada para o jornalismo cultural, quem estava lançando um livro era um homem. Quem estava abrindo uma exposição na cidade era um homem. Então, eu comecei, ao longo, né, do tempo, eu comecei como estagiária lá em 2013, 14, e eu comecei a perceber um movimento ainda bem lento, mas um movimento de avanço nesse sentido. Que se você parasse para pesquisar, colocasse lá no Google, escritoras em São Gonçalo, lá em 2014, quais os resultados que viriam? Eles tinham pouquíssimas representantes, a maioria de produção de literatura infantil, né, que é, como você estava comentando também, aquele lugar que colocam a gente, né, a mulher só pode produzir livro para criança. Não pode falar sobre determinados temas. Não pode. Literatura hot, por exemplo, é o maior dos pecados. Então, assim. E aí eu comecei a perceber essa mudança, mais ou menos lá para 2017, 2018. E aí eu conheci a Ionara, conheci a iniciativa lá do grupo Escritores Vivos. E aí começou a mudar alguma coisa nesse sentido. Mas ainda a gente tem muito ainda a conquistar, muito a alcançar, fazendo agora esse comparativo de 2014 para 2024. Você faz a mesma pesquisa. Quantos resultados vem no Google lá de escritores em São Gonçalo? A gente fez um comparativo também de eventos literários, quando foi realizado o Flisgo, por exemplo. Teve um ano, tiveram poucas inscrições de autoras de outros gêneros, né? A maioria de produção de livro infantil, realmente. No ano seguinte, depois, né, com as escritoras vivas, esse número já aumentou, assim, bastante. Então, Você acha que esse movimento está dentro do que a Chimamanda fala, da dificuldade que a gente tem em ser feminista? Nesse livro é uma carta, né? Ela está escrevendo aqui, falando sobre. Não é bem uma carta, mas é um livro que ela fala sobre uma pessoa que morreu
e que foi a primeira pessoa que disse que ela era feminista. Ela fala assim: era uma pessoa com quem eu podia discutir, rir e ter conversas sinceras. E também foi o primeiro a me chamar de feminista. E parece assim, que é uma coisa meio. Te chamou, você pode ser chamado disso. Eu não sei até que ponto é um elogio, é uma certificação, é uma ofensa. Como que você vê isso para você e no universo do jornalismo? Isso realmente é muito forte. Tinha lá em 2015, 16 talvez, uma influenciadora. Quando a gente nem tinha ainda esse termo, influenciadores, surgiu, ela é de Niterói, inclusive, a Jilt Jilt. Não sei se você chegou a ouvir falar. Ela tinha formação em jornalismo também. E ela bombou naquele episódio do Batom Vermelho. Depois ela foi entrevistada pelo Jô, né? Teve esse boom desse movimento. E ela começou a despertar dessa geração. Eu sou millennial, com muito orgulho, dessa geração. E daí, Cringe, com muito orgulho. é, Ah, daí eu sou uma jovem antiga. E aí as meninas começaram a, junto com o aumento também do movimento das redes sociais, começaram a despertar muito para isso também. Começaram a entender de fato que era feminismo, começaram a não ter mais medo nem vergonha de se autodeclarar feminista, justamente porque começaram a ter essas meninas na internet falando de forma até didática mesmo, né, do que é de fato o feminismo, que não é o feminismo, que não é o contrário de machismo, que não é. Que a gente precisa muito ter fortalecido, né, os três pilares da gente enquanto cidadão mesmo, e aí serve para homem quanto para mulher, que é primeiro dentro de casa, a família. Então, se você cresce ouvindo determinado tipo de coisa, você vai crescer acreditando que aquilo e é. E reproduzindo. reproduzindo que aquela é a verdade única. Tá aí também o perigo de uma história única, né? Aquelas narrativas que incutem na sua mente. E, em segundo lugar, a escola também é muito importante. A educação básica, talvez a mais importante de todas, né? Que, como eu citei aqui, a memória afetiva que eu tenho de ter livros desde a primeira infância, ter o hábito dos meus pais lerem para mim, de me levarem a eventos, Bienal. Eu tenho memórias da primeira Bienal que eu fui, eu tinha 5 anos. Muita gente nem lembra né, do que aconteceu quando eu tinha 5 anos. Eu lembro, era um mega evento, principalmente para mim que era muito pequena, parecia que era tudo gigante, mas eu fiquei super encantada com aquele universo dos livros. Então, você ter isso tá? Na escola também, os professores e ali te empoderando, te incentivando o hábito da leitura, incentivando a autoria feminina, incentivando esse discurso de que a mulher realmente ela, né, pode crescer, pode ser tudo que ela quiser. E o terceiro pilar, que é a sociedade, quando você, né, chega à fase adulta, vai para o mercado de trabalho. Tive experiências em relação também ao gênero e à cor também, que é uma vez que eu fui entregar currículo, primeiro, buscando o primeiro emprego, né? E aí, uma loja, num shopping em Niterói, uma loja, né, de grife, e aí eu cheguei lá para ser entrevistada, já tinha sido indicada por uma amiga, e a gerente simplesmente já encerrou, não vamos entrevistar mais ninguém. E depois que eu fui entender, que eu fui saber, porque a gente tem o perfil, a gente só contrata mulheres brancas e loiras. Então, eu peguei meu currículo e voltei para casa. Eu não tinha entendido que aquilo era um episódio de racismo. Entendeu? Então, quando você ainda não tem esse despertar para as coisas que precisa entender, que estão erradas, que precisam ser discutidas, então, tanto a família, a escola e na sociedade, a gente não precisa, não pode ter medo de incitar essas discussões mesmo, essas E é reflexões. importante, né? Será que se você tivesse tido essa formação antes, entraria no mercado de trabalho com essa visão? Será que as meninas de hoje que estão nos vendo já entenderam esse processo e estão militando nessa causa? Como eu falei, hoje em dia eu acredito que a gente já tenha avançado bastante nesse ponto, mas ainda tem muito que avançar. E o caminho, sim, mais válido para a gente não cometer até um retrocesso nesse sentido é dar mais atenção às nossas crianças, né? Que é as próximas gerações, o futuro. Então, se a gente não consegue fazer isso em grande escala, a gente pode começar fazendo dentro de casa. Eu, por exemplo, tenho uma menina, tenho uma filha.
vai fazer 4 anos agora. Então, o que eu puder colaborar na sociedade em geral nesse sentido, eu já acho que é um super ganho. Entendeu? Então, ela, desde a primeira semana de nascida, eu já leio para ela. Então, qualquer situação em relação à personalidade dela, a aparência dela, o do querer, do brincar, poder brincar com uma coisa ou não. Então, todas essas discussões já começando dentro de casa, eu acho que a gente já avançou bastante nesse sentido. Ai, que ótimo. Então a gente começa aqui a pensar que o que não ouve também em casa pode acontecer na escola, pode acontecer na sociedade. Queria trazer um trecho aqui da Helena Ferrante, que é uma autora muito Maravilhosa. polêmica também, que a gente não sabe a identidade real dela, uma autora italiana. E nesse livro, As Margens do Ditado, ela fala um pouco sobre como ela descobriu a voz dela para escrever. E ela fala que ela estava sempre tentando imitar um homem. Como ela sempre lia autores e não autoras, ela entendeu que ela estava reproduzindo isso. E aí eu vou achar aqui, algumas vezes, aquele alguém era do sexo masculino, mas invisível. Eu nem sabia se ele tinha minha idade, se já era adulto ou então velho. De um modo mais geral, devo confessar, eu imaginava me tornar homem, mas ao mesmo tempo permanecendo mulher. Ainda bem que essa impressão sumiu quase totalmente no fim da adolescência. Digo quase, porque se a voz masculina foi embora, permaneceu em mim um obstáculo residual. A impressão de que era justamente o meu cérebro de mulher que me freava, que me limitava com uma lentidão congênita. Escrever já era por si só difícil. E ainda por cima, eu era mulher e, portanto, nunca conseguiria fazer livros como um dos grandes escritores. A qualidade da escrita daqueles textos, sua potência, acendia minhas ambições, me meditava intenções que pareciam estar muito além das minhas possibilidades. Gente, eu acho que isso assim, todos os dias, né? Todos os dias. Lendo esse trecho, fiz uma viagem agora no tempo. Porque é isso, às vezes a escrita é a nossa primeira voz, né, de fato. A gente consegue, muitas coisas que a gente não consegue verbalizar, e as pessoas têm a escrita mesmo como subterfúgio, né? Eu, na adolescência, eu sempre fui uma criança introspectiva, tímida, assim, e colecionava diários, então escrevia muito. Então, um dos primeiros atos da infância foi escrever. Me deram um lápis na mão e saí rabiscando tudo. Antes de saber de fato escrever, eu já tinha um encantamento por essa prática do ato da escrita. E é muito isso, dependendo de como você cresce, no lar que você cresce, ou a escola que você frequenta, se tem uma prática ou outra, você acaba crescendo querendo ser um homem mesmo, porque para o homem é tudo Sim. mais legal, os brinquedos dos meninos são mais interessantes. Para o homem tudo é possível e ninguém julga e ninguém critica. Então a gente acaba caindo, né, na adolescência principalmente, que tudo é muito caótico, né, de natureza. Então, A ver minha isso a mãe me gente... deu um limite de idade. Quando eu fizesse 15 anos, eu não podia mais descer para brincar na rua. Então, né, o que dizer sobre isso? O porquê? Eu queria ser menino, então, lógico. Então, aí, a escrita, ela te dá essa possibilidade de você viajar para qualquer lugar, de ser quem você quiser ser. E isso é o mais magnífico de tudo. Que lindo. Então, sejamos autoras e protagonistas das nossas próprias histórias, sem querer ocupar um gênero que não é o nosso, né? Exatamente. Obrigada, Cíntia. Isso. Beijos.